do Senhor, eu sou o servo missionário Roberto. Como o Espírito Santo não é o próprio Deus? Como Cristo não é o próprio Deus? Porque se você entender a teofania da Trindade, Deus deixa de ser Deus. Cristo deixa de ser Cristo. E o Espírito deixa de ser o Espírito. Porque em Apocalipse 16:13, o próprio Satanás, ele transfigura em uma trindade. Dragão, a besta e o falso profeta, querendo imitar a trindade divina, a trindade de Deus. Como o irmão Romildo, a trindade não existe na Sagrada Escritura? É um dogma, sim, reconhecido pela igreja, que é a coluna sustentável da verdade. Você não tem a verdade como a verdade, o baluarte, porque você não está enlameado na igreja. Nem igreja você acredita. Sobre ti, Pedro, edificarei uma só igreja, não várias igrejas. Olha só, interessante, Cristo morre, Cristo ressuscita, e ele fala que vai deixar o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Olha só. Atos dos Apóstolos 1:6. Assim reunindo eles, interrogavam: Senhor, é porventura agora que ide estará o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos pertence a vós. Sabeis os tempos, nem o momento que o Pai fechou em seu poder. Olha, 5. Atos Apóstolos 1:5. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Cristo foi, a sua ascensão foi arrebatado e vai deixar o intercessor, o paráclito, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. O Espírito Santo, aliados Apóstolos 2, o irmão Romildo, você esqueceu de ver esse versículo. Desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública, em Atos Apóstolos 2. O primeiro Papa começou a pregar porque a ação do Espírito Santo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Que o próprio João Batista profetizou: eu batizo com a água, ele batizará você com fogo, que é o Jesus Cristo, Filho e Espírito Santo, o intercessor. Em Coríntios 13:13. Olha só que interessante. 2 Coríntios 13:13. Ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Que é o próprio Espírito Santo pregando na boca do apóstolo Paulo. Quando Cristo aparece ali em Atos Apóstolos 9 ali, o apóstolo Paulo, sabe porque também persegue depois, o apóstolo Paulo é batizado com o Espírito Santo. Em Catecismo da Igreja Católica, é um dogma, sim, visto pela igreja. É só que interessante, ó. 200 e... Tem várias coisas, ó. Dogma da Santíssima Trindade, ó. 256, Catecismo da Igreja Católica. Irmão protestante não tem porque ele não tem a tradição. A Trindade é una. Não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada um dela é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, e o Espírito é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é um só Deus. Por natureza, cada uma das três pessoas está realidade, isto é, substâncias, essências ou natureza divina. Glória a Deus, aleluia. Ó. Seja louvado o Senhor.